Beleza? Muito boa tarde. Nosso segundo momento do programa, tardeado desse 26 de 4 de 2025. Mais uma vez, temos o prazer de estar recebendo o Justiça, Coronel Ramos. Muitíssimo obrigado mais Boa uma tarde, vez. muito E o obrigado. excelente Fernando Aragão. Esse prazer de estar debatendo. Sibeli, o que é que nós vamos debater? A roda de Transfigura que vem por aí. Qual a nossa temática que será de hoje? Nós vamos falar sobre a Operação Rota Segura. A Operação Rota Segura utiliza o apoio das forças de segurança para garantir um trânsito seguro para todos. Tem como objetivo impedir que veículos sejam conduzidos por pessoas não habilitadas, combater a embriaguez na condução de veículos, fiscalizar o uso dos itens de segurança, combater a direção perigosa e o grau, cumprir mandatos de prisão e recuperar veículos com restrição de roubo ou furto. Muitíssimo obrigado. Diante de tudo isso, as medidas estão sendo incrementadas para melhorar, para conter essa demanda? Olha, na verdade, desde a criação da Diretoria de Operações de Trânsito, na verdade, desde a atual gestão do governo do Estado, né, sempre foi uma preocupação o trânsito aqui no estado do Piauí, uma vez que aqui no estado do Piauí morrem-se 2 vezes mais do que as chamadas MVIs. Morrem 2 vezes mais no trânsito do que as chamadas MVIs, que é aquela morte violenta intencional, que é a morte matada, né, ou por arma de fogo ou por faca. Então, essa preocupação ela era real pelo governador e pelo secretário de Segurança. Então, ele cria, no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, a Diretoria de Operações de Trânsito, na qual essa nós coordenamos, e cria, no âmbito da Polícia Militar, o Comando de Trânsito da Polícia Militar, na qual o Coronel Ramos coordena. Então, o objetivo era justamente realizarmos ações integradas com esse objetivo de reduzirmos o número de mortes no trânsito. Então, o ano de 2024, nós realizamos um estudo dentro da Secretaria de Segurança Pública para procurarmos entender o porquê de tantas mortes, né, aqui no estado do Piauí no trânsito. E o que nos chamou a atenção é que 75% das pessoas que morriam no trânsito, elas morriam ou matavam, não possuíam habilitação. Um terço dessas pessoas estavam sob efeito de álcool, né? E, na sua maioria, jovens e motociclistas. Então, inclusive, esse estudo ele acabou gerando, né, ou criando-se o Observatório do Trânsito da Secretaria de Segurança Pública. E agora nós conseguimos acompanhar em tempo real, né, os sinistros de trânsito. Então, nós vimos que esse era o perfil de mortes aqui no estado do Piauí, era aquele não habilitado, jovem, motociclista e sob efeito de álcool. Então, diante, né, desses números, nós criamos a Operação Rota Segura, que tem como objetivo, né, combatermos os crimes de trânsito, mas não somente os crimes de trânsito, os crimes também no trânsito, uma vez que nós entendemos que o crime ele acaba passando ali nas nossas vias. E quando nós estamos com o nosso trânsito controlado, fiscalizado, nós conseguimos não somente conter, né, os crimes, a violência no trânsito, mas também outras formas de violência. E a Operação Rota Segura ela tem esse objetivo, né? Combater a embriaguez ao volante, combater a entrega de veículos a pessoas não habilitadas, manobras perigosas como o grau, e é isso que nós temos procurado fazer, integrados, né, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Educação e conscientização, né? Que tipo assim, tem que educar o cidadão, o que que pode, o que não pode. É difícil, está tendo muitos obstáculos para manter a ordem. Diante desse cenário colocado pelo Fernando, então foi diagnosticado toda essa situação, todo esse problema, nos cabe agora, às forças de segurança, agir. E é o que fazemos, como o Fernando disse, com o novo governo, a integração entre as forças de segurança. Sim, o trânsito é sempre educação e fiscalização, não é? Educação em primeiro lugar e fiscalização, porque a fiscalização também é pedagógica. Então, as instituições, estamos nas ruas, fiscalizando o trânsito, buscando a paz social, buscando manter um equilíbrio, buscando evitar as mortes, o grande número de mortes, como falado, no trânsito. Então, nós nos articulamos através das operações, a Rota Segura, mais recentemente, combate ao alcoolismo, ao não habilitado, que é uma das principais infrações de trânsito, né? Mas, assim, além desse trabalho das operações, nós temos um trabalho constante. Nessa situação de expansão do trânsito, das instituições de trânsito no Piauí,
o comando de trânsito na Polícia Militar, nós expandimos nossas ações do Comando Geral para Parnaíba, Bom Jesus, para Picos. Então, houve uma interiorização desse trabalho, que ainda é acanhado. Nós vamos sempre necessitar de mais policiais na rua trabalhando no trânsito, porque, como falado também, é no trânsito que o crime circula, que é a arma, que é a droga, além do principal, que é preservar as vidas. Estou me perguntando aqui, o que está na moda agora, que não pode, o pessoal tenta fazer, tenta segurar um famoso rolezinho. Vamos fazer baderna mesmo, né? Olha, o que acontece? Muitas pessoas tentam mascarar essa prática chamando de esporte, mas na verdade é crime e está tipificado no Código de Trânsito Brasileiro. E quem diz isso não sou eu, não é o Coronel Ramos, não é o secretário Chico Lucas. É o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 308, que diz que fazer manobras desse tipo em via pública é crime. E por isso ela precisa ser combatida, uma vez que tem tirado a vida de muitos jovens, e não somente desses jovens, mas de pessoas que nada tem a ver com essas práticas. E você vê que aqui no Piauí já aconteceram vários casos de pessoas que vão passando, eles estão realizando essas práticas perigosas, condutas perigosas, e acabam tirando a vida de quem nada tem a ver, né? Então, como o nosso cenário é jovens motociclistas, é mais um tipo de crime que nós precisamos combater e estamos combatendo. E muitas vezes o cidadão vai ter com uma garupa, né? E termina botando a vida dele em risco de quem está com ele, né? E quem está passando, né? Exatamente. A partir do momento que você pratica esse tipo de manobra, você já incorre no 308 do CTB, né? Mas fora isso, você tem o 132 do Código Penal, que diz que expor a saúde de outro a perigo. Então, se você está com um garupa, colocando a vida dele em perigo, ou de quem está passando ali na via, você também pode responder por esse outro tipo penal. Então, o que nós, na verdade, pretendemos, enquanto Secretaria de Segurança Pública, é reduzirmos a mortalidade, né? Salvarmos vidas e diminuirmos o número de sequelados nas nossas unidades de saúde. Operação em conjunto. Que momento você ajuda todo mundo, a colaboração das polícias para gerir e manter a... Fizeram as operações, a Polícia Civil, a Polícia Militar, nós contamos também a ação no trânsito com a Superintendência de Trânsito a nível municipal, com a PRF a nível federal, nas rodovias. Então, todas as instituições em conjunto precisam estar nas ruas diariamente, trabalhando de forma equilibrada e de forma combinada, porque o trânsito ele não é fácil, ele é difícil. A infração, o crime, né? Vamos falar daqui a pouco, o Fernando vai falar melhor a questão do animal na rodovia. Então, há toda uma dinâmica no trânsito. E se esse trabalho não for sincronizado, fica muito difícil o combate às mazelas da rua, às mazelas do trânsito, que é o que nós fazemos diariamente, diuturnamente, nas ruas, nas vias, nas rodovias do Piauí. Então, é muito importante essa integração, né? Onde lá a gente vê a questão do celular roubado, da arma, da droga que é conduzida, né? Além das infrações de trânsito e principalmente dos crimes de trânsito. Então é na rua que as coisas acontecem, as pessoas precisam se ligar, precisam estar atentas dessa dinâmica do trânsito, da vida, da circulação de veículos, e para que tenhamos uma situação satisfatória, nós precisamos primeiramente da colaboração das pessoas. Não é só a responsabilidade, não é só das instituições, não, das instituições públicas. O cidadão, ele também é responsável e ele é nosso principal parceiro no combate a essas mazelas sociais. Infraestrutura e planejamento. Como é que a gente tudo isso? Olha, nós que já temos um bom tempo dentro tanto da Polícia Civil quanto do Coronel da Polícia Militar, nós vimos que esta atual gestão tem investido muito na parte de inteligência, de infraestrutura e nessa integração entre as forças. Então, tem dado muito certo essa modalidade de trabalho com a infraestrutura que foi dada pelo governo. Então, nós conseguimos ter aí bons resultados. Então, hoje o estado do Piauí ele está numa diminuição praticamente de todos os crimes aqui no nosso estado. Infelizmente, o trânsito continua-se a aumentar, mas para você ter ideia, nós já conseguimos, em operações integradas, tirar de circulação mais de 2.000 infratores nesses
desde o ano de 2023 até aqui, então é um trabalho que tem dado muito certo, né? Por mais que o número, até o ano passado, ainda estava numa pequena crescente, nós acreditamos que esse ano de 2025 nós vamos conseguir diminuir o número de mortes no trânsito, graças a esse trabalho integrado, ao investimento que foi realizado em segurança pública. Tipo assim, como é que é vista essas barreiras que ainda tem e quais são as estratégias de abordagem que o senhor faz para que seja eficaz nas atividades decorridas? Na verdade, nós temos algumas barreiras policiais, principalmente aqui na Grande Teresina. Algumas poucas. Mas o trabalho de trânsito principal, na verdade, ele é dinâmico, né? É nossas viaturas nas ruas. Ele é um trabalho mais dinâmico. A barreira é um trabalho estático. Ele é necessário. Sim. A polícia, de qualquer forma e processo que esteja na rua, é importante, é necessário. Nós temos é que ter cada vez mais fiscalização, né? Porque, apesar do esforço, apesar do avanço, nós precisamos sempre estar avançando, porque o crime é dinâmico, as infrações são dinâmicas. Então, nós temos algumas barreiras policiais em algumas rodovias estaduais. Nós temos aqui 3, né, na 112, 113 e 130, mas contamos principalmente com nossas viaturas nas ruas, fiscalizando o trânsito diariamente. Prevenção e intervenção, né? Que tem que ser de forma preventiva para que possa antecipar os fatos, né? Como é que é visto isso daí? Exatamente. A gente procura realizar tanto um trabalho educativo, o fato, como o coronel bem frisou, o fato das viaturas estarem em ruas, realiza-se um trabalho preventivo, né? E quando o crime acontece, nós procuramos resolver da melhor forma possível, dando um resultado favorável para que esse crime não volte a acontecer. Então, nós precisamos trazer todas essas ações para o trânsito para que nós possamos ter bons números também com relação à violência aqui no estado do Piauí. Uma vez que o Piauí ocupa uma posição ainda negativa, como nós já bem falamos aqui com relação à morte de jovens motociclistas, o Piauí está quase no topo ali de mortes, né, envolvendo motociclistas e jovens. Então, nós perdemos muitos jovens no trânsito, então a gente precisa dessas ações. Mas nós procuramos realizar tanto um trabalho preventivo, como um trabalho educativo e também um trabalho repressivo, como o caso da Operação Rolezinho, a Operação agora Rota Segura e a Operação Porteira Fechada, com o objetivo de reprimirmos o crime. Tipo assim, e voltando para. Existe muitos acidentes nos animais, na pista, tipo assim, como é que acontece aí, com essa abordagem que vocês fazem para advertir quem deixa os animais soltos? Olha, diante desse estudo, nós procuramos entender as causas mortes no trânsito aqui no estado do Piauí. E o que nos chamou muita atenção foram as mortes envolvendo colisão com animais. No ano de 2024, nós tivemos 69 mortes ocasionadas por colisão com animais. Esse ano nós já estamos chegando a 30. Então, por isso, a Operação Porteira Fechada também, que será um trabalho integrado da Polícia Civil, com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, CETRANS, né? Com esse objetivo, justamente de salvarmos vidas. É inadmissível que 69 pessoas percam suas vidas por questão de mantermos animais soltos nas ruas. E, para isso, existem várias leis. Aqui nós temos uma lei municipal, que é a Lei 5.802, de 2008, né, que já prevê a apreensão desses animais que estiverem soltos nas vias. Nós temos também a Lei de Contravenção Penal, que pune, né, a ausência de cautela em manter esses animais presos. Nós temos o próprio Código Penal. E o que nós queremos com a Operação Porteira Fechada é trabalhar em 3 frentes. A primeira é salvarmos vidas no trânsito. A segunda é justamente evitar com que esse proprietário desse animal não responda por uma lesão corporal ou até mesmo um homicídio culposo. E uma terceira é salvar a própria vida do animal, né? Então, nós vamos procurar atacar nessas 3 frentes, realizando, lógico, um trabalho informativo, né, nos assentamentos. Nós vamos realizar um trabalho educativo, mas também um trabalho repressivo com esse objetivo de salvarmos vidas. Com relação à proximidade da comunidade, assim, que esse apoio da polícia e levar a transparência, né? Que o serviço está sendo feito. Como é que é alinhado esse trabalho? A Polícia Militar é uma polícia ostensiva, essencialmente preventiva, né? Depois que o fato ocorre, evidentemente que nós vamos para a repressão, que é o que nós não queremos. Nós queremos sempre a prevenção, a conscientização. E para isso,
nós contamos com o apoio da sociedade. A sociedade é nosso patrão, as pessoas nos fiscalizam, as pessoas nos orientam, as pessoas nos solicitam. Então, é um trabalho voltado para o cidadão, um trabalho muito importante. Nós, como homens públicos, sabemos dessa responsabilidade, da qualidade do trabalho que temos a oferecer ao cidadão. Até porque, antes de ser policial militar, nós também somos cidadãos, não é? Então, nós estamos inseridos ali na sociedade, a nossa família. Então, nós também temos essa visão enquanto cidadão, enquanto policial militar, enquanto policial do trânsito, e é uma satisfação a prestação de um serviço com qualidade das nossas instituições, especificamente, no caso, falando da Polícia Militar, e continuamos sempre com o apoio do cidadão, na fiscalização, na educação, na orientação do seu filho, né, nas recomendações, para que a gente possa evitar todo esse cenário que nós estamos conversando aqui, para que a gente possa, enfim, diminuir o número de mortes no trânsito e para que as pessoas possam transitar pelas vias de forma segura e tranquila. Treinamento e preparação, como é que feita assim, que vai assumir, montar uma operação, quem está chegando no batalhão, que vai ingressar no trânsito, como é que é feita essa preparação? É um trabalho rotineiro, porque o trânsito ele é diferente do ostensivo normal. O policial do trânsito ele tem que ter um conhecimento mais apurado da legislação de trânsito, que é uma legislação complexa. É uma legislação, vejamos, desde 97 do CTB, do Código de Trânsito, nós já tivemos aí mais de 1.000 resoluções. Né? Ele muda muito a legislação de trânsito. E o nosso policial ele tem que estar sabendo dessa legislação, ele tem que estar afinado com ela. Então, o policial, ao chegar nas nossas unidades, ele passa por um treinamento para que ele possa aplicar esses conhecimentos na rua. Porque enquanto no crime comum ele faz a condução a um distrito para que sejam feitas as formalidades, no trânsito, lá na rua, ele mesmo é que faz a formalidade ao fazer a autuação aplicando a legislação de trânsito, que é uma legislação complexa e que muda muito. Diante de tudo isso, visão do senhor e dele, impacto social. O que a sociedade tem impactado dentro do contexto, na sua teoria e na do coronel, dentro do social? O que tem impactado? Isso, mais no social. Não, o que é impactado é a questão da gente evitar as mortes. Isso é, como estamos sendo repetitivos, mas é necessário, é evitar mortes. Cada morte que a gente evita não tem valor. A vida não tem valor. Né? Existem aí os especialistas, os cálculos, cada uma morte dessa, qual o prejuízo que se tem para a saúde pública, para a família, né? Para os entes que ficam, os filhos, a esposa. Então, é imensurável essa situação. Então, o nosso trabalho, ele sempre busca evitar as mortes. Então, o impacto é muito grande a considerar que a vida é o bem maior, é o bem mais precioso das pessoas. Qual os desafios encontrados nessa fiscalização, quando você sai no campo para deparar com situações atípicas? Olha, o maior desafio é fazer as pessoas entenderem que, diante desse cenário, os maiores prejudicados são eles mesmos. 90% das pessoas que morrem no trânsito, ou dos acidentes, dos sinistros que geram a morte no trânsito, tem como causa falha humana. 5% seria na parte de engenharia, uma falha na parte de engenharia, e as outras 5% na parte mais do veículo, né? Então, veja lá, 90% falha humana. Então, as pessoas precisam compreender que o Código de Trânsito Brasileiro ele não foi criado à toa, eles precisam respeitá-lo. E é por isso que quando a gente faz esse estudo, nos assusta. Por quê? Porque 75% das pessoas que perderam suas vidas não possuíam a carteira de habilitação e, por isso, gera essa imprudência no trânsito, né? E o governo, preocupado também com essa situação, cria-se e lança agora a carteira cidadã para que pessoas de baixa renda possam, né, tirar a sua habilitação para gerar esse senso de prudência e de responsabilidade para que nós possamos evitar, né, mortes no trânsito. Então, o nosso desafio é fazer com que as pessoas entendam que elas fazem parte desse processo, né? O trânsito, o próprio nome diz, é uma via de mão dupla. Não basta o Estado fazer a sua parte, as pessoas também precisam fazer a sua parte, e a parte delas é respeitando a legislação de trânsito. Vocês têm, tipo assim, muito incentivo, suposto, diante do governo está investindo muito, o que não precisa melhorar? Olha, o governo tem se esforçado muito. Eu acredito que nunca houve
tanto o investimento em segurança pública como nós estamos tendo agora. Precisamos melhorar, precisamos avançar, precisamos, mas o governo atual é muito preocupado com a parte de inteligência, com a parte de investimento, né, em infraestrutura. Além disso, em capacitação, hoje nós temos um estágio de operações de trânsito aqui no estado do Piauí, que visa a recuperação de veículos com restrição de roubo ou furto, né? Então, esse estágio é coordenado pelo Comando de Trânsito e pela Diretoria de Operações de Trânsito, com esse objetivo também. Então, hoje nós trabalhamos em várias frentes. Diminuir sinistros de trânsito, mas também recuperar veículos, né? Então, acredito que esse trabalho, com esse investimento que nós estamos tendo na atual gestão, com essa integração bem realizada com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, nós vamos sim conseguir ter bons resultados, como nós já estamos tendo. O estado do Piauí tem sido referência para o Brasil na diminuição de vários crimes, como a recuperação de celulares, né? Agora mesmo nesse trabalho realizado em roubos e furtos de veículos. Então, o Piauí está sendo referência para outros estados, graças a esse investimento em infraestrutura e integração. Tecnologia. Tipo assim, hoje está tudo modernizado, né? Estamos no caminho sem volta, tipo assim, já o cara faz a ocorrência onde ele está a diligência, vem para facilitar, ajudar o trabalho. A tecnologia sempre, nós precisamos avançar, já avançamos bastante. Agora a tecnologia é o caminho, né? A gente vê, acho que recentemente, a gente viu em São Paulo lá que aumentaram o número de câmeras, né? É fundamental, fundamental. Contamos com tecnologia. Mas assim, eu vou tocar num ponto que você perguntar o que, por exemplo, para avançar, que eu acho que da outra vez que eu estive aqui eu toquei e vou sempre falar, vou sempre ser repetitivo, que é a municipalização. O governo do estado está fazendo a parte dele, está investindo, nós estamos aqui expandindo o trânsito, mas se nós não contarmos com a municipalização, com o gestor lá do município, fica muito difícil, tá? Lá em 97 o trânsito foi municipalizado. E aqui no Piauí nós só temos 14 municípios, 14, né? Municipalizados, que efetivamente trabalham no trânsito, talvez não tenhamos essa quantidade. Então também é uma das bandeiras do governo do estado, junto aos prefeitos, aos gestores municipais, que os gestores também se interessem pelo trânsito. Precisamos da municipalização do trânsito. É uma política pública importante, como temos falado, e sem o gestor municipal, sem o interesse dele, sem o investimento, fica muito difícil para nós, né? É uma batalha árdua que a gente sempre vamos estar enfrentando ela, mas precisamos que os gestores municipais se sensibilizem e invistam no trânsito, né? E provoque o trânsito lá nas suas cidades para que, ombreados conosco, a gente possa mudar esse cenário que temos colocado aqui. A gente vê que é notável, chegou muitas viaturas, mas tem profissional capacitado para gerir ou precisa abrir nosso concurso para atingir a demanda? Existe toda uma dinâmica de municipalização do trânsito, né? Então o município ele tem que abrir um órgão lá, instituir um órgão de trânsito, como aqui em Teresina nós temos a Superintendência de Trânsito. Então cada município ele tem que fazer especializar, contratar pessoal, treinar pessoal, preparar o pessoal para que ele trabalhe lá no trânsito. Em parceria com a Polícia Militar, em parceria com os outros órgãos que já estão no sistema, né? Então existe no país um sistema de trânsito, né? O sistema integrado de trânsito, onde o município também faz parte dele, as polícias militares, a polícia rodoviária, né? A segurança pública como um todo. E que o papel do município é muito importante nesse momento. Queria que o senhor voltasse um pouquinho lá naquela parte de embriaguez ao volante, como é que é? Sempre o cidadão é conduzido ou só o veículo que vai? Como é que é feita essa abordagem aí? Não, o próprio Código de Trânsito Brasileiro ele traz tipificado, né, essa conduta como criminosa. Então, o fato de uma pessoa ela dirigir sob efeito de álcool, ela vai ser conduzida à central de flagrantes ou a uma delegacia, no caso do interior. E ela responderá criminalmente por esse tipo de conduta. Um veículo na mão de uma pessoa sob efeito de álcool embriagada, ela se torna uma arma. Não é à toa que no estado do Piauí, como nós já falamos, morrem-se 2 vezes mais no trânsito do que as chamadas MVIs, que é a morte violenta intencional, a morte matada. Então veja aí, a gente se preocupa muito com aquela morte, né, que choca, né, aquela morte por arma de fogo, e esquecemos que a violência no trânsito está matando muito mais. Então, é por isso que o legislador ele trouxe para o Brasil a tolerância zero para
embriaguez ao volante. Então, se for flagrado sob efeito de álcool acima de 0,34, ele é preso e encaminhado à central de flagrantes ou uma delegacia. Abaixo disso, ele vai receber uma sanção administrativa. Quando acontece alguma colisão, alguma batida, tira foto, manda, o cidadão meio que tem que fazer essa ocorrência. O que mudou nessa dinâmica aí? Ponto importante que você tocou. Precisa dizer para as pessoas que todas as vezes que há uma colisão entre veículos, que a vítima, aí sim é necessária a presença da perícia. Mas quando não há vítima, só danos, não há necessidade, não existe na legislação brasileira a obrigatoriedade do comparecimento da Polícia Militar. E aqui no Piauí, o cidadão, ele chama a Polícia Militar, às vezes ele está interditando aquela colisão, aqueles veículos, eles estão interditando, atrapalhando o trânsito, obstruindo uma via, prejudicando muitas pessoas, talvez, por exemplo, um cenário de horário de pico, né, as pessoas indo para suas residências, para seus afazeres, seu momento de descanso, e ele não tira aquele veículo enquanto não chega a Polícia Militar. Não existe na legislação. Nós estamos fazendo um trabalho para que a pessoa se conscientize, para que ela tire foto, para que ela faça o registro do boletim de ocorrência e tire seu veículo. Até porque, se o trânsito chegar lá, ele pode ser autuado por estar obstruindo a via, é uma infração de trânsito. Mas é da nossa cultura só tirar o veículo quando a Polícia Militar chega, pedindo uma perícia. A Polícia Militar não faz perícia em caso de acidente de trânsito, nós não fazemos. O máximo que nós fazemos é o registro de um boletim, que o policial pode fazer, mas o proprietário pode fazer até pela delegacia virtual, né? E ele pode comparecer a um distrito e sim, ele registrar aquele boletim para o que lhe interessar a posterior, né? Então, alertamos ao cidadão que, nos casos de colisão apenas com dano sem vítima, que ele retire o veículo do local para obstruir a via, faça o seu registro de ocorrência. Evidentemente que o ideal é que ali ele já entre num acordo, eles são dali acordados para os passos seguintes, mas não existe a obrigatoriedade e aos poucos nós já estamos trabalhando para que as pessoas se conscientizem, desobstruam a via e não espere a presença da Polícia Militar para registrar boletim de ocorrência, porque nós não temos a designação legal de fazer perícia em local de acidente. A perícia só se desloca em caso de vítima, se tiver vítima. E nesse meio digitalizado que nós estamos, assim, o cidadão ele vai ter a mesma segurança, ele registrar num boletim online, que ele ir até o distrito, tem o mesmo efeito. Exatamente. Vai ter o mesmo efeito ele fazendo o boletim online, entrar no sistema, de que o procurador do distrito vai encostar caminho, vai facilitar menos transtorno, né? De onde ele pode fazer, né? Veja só, houve um acidente ali, 2 pessoas. Ele está atrapalhando o mesmo número de gente. Sim. Certo? A legislação não fez essa previsão de fazer levantamento de local, de fazer perícia, em caso de dano. Então, não existe uma legislação. Ali foi um dano, ele vai ter que depois buscar aí seus direitos, e ele apenas faz o registro do boletim de ocorrência, que ele pode fazer de forma virtual. Né? Sendo até um pouco bem mais claro, as pessoas pensam que a Polícia Militar vai até o local e vai dar um parecer para A ou para B naquela situação de ocorrência de trânsito. E não vai. O que o coronel está falando é que o máximo que aquela viatura da Polícia Militar vai conseguir realizar é um boletim de ocorrência que essa pessoa pode fazer. Eles não podem esperar que a Polícia Militar dê um parecer de quem está certo naquela ocorrência, seja A ou B, porque eles não vão fazer isso. Então, as pessoas não precisam esperar uma viatura da Polícia Militar. Então, elas podem ali fotografar, porque o meio de buscar a reparação do dano é na justiça. Então, as pessoas que se acharam prejudicadas, façam registro fotográfico, realizem um boletim de ocorrência, podem tirar seus veículos. Nós estamos falando em casos sem vítimas. No caso da ocorrência com vítimas, não. Aí se chama, liga-se 190, a viatura da Polícia Militar vai até o local e é acionada uma viatura da perícia da Polícia Civil. Eu acho que dessa forma ficou mais claro, né? Então, só para deixar bem claro, não precisa, no caso de um acidente sem vítima, esperar a viatura. No caso do boletim de ocorrência, se há garantias, sim, porque esse boletim de ocorrência que é feito de forma virtual, ele vai ser homologado por uma autoridade policial. Então, a pessoa pode ficar tranquila que esse boletim dela terá validade.
Estou nos perguntando aqui a importância da operação em conjunto, e sempre vocês estão na parada, a polícia, esse trânsito, e já leva aquela prancha, sempre a gente vê lotado de moto. Como é que é feito? Vocês procuram um local estratégico para montar quais são as circunstâncias que levam? É só atraso ou falta de pagamento, indevidamente? Quais são as principais causas do reboque? Olha, o Levar que que um veículo acontece? trocado. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal. Isso não é uma cobrança do Estado do Piauí, né? Então, essa questão de dizer, a polícia só leva a moto do trabalhador, isso não existe. Inclusive, o Estado do Piauí avançou ainda mais. A preocupação do governo do Estado sempre foi salvar vidas. Olha, 3% do PIB de um país é gasto com saúde pública ocasionado por acidentes de trânsito. Então, essa é a preocupação, é salvar vidas, diminuir o número de sequelados, diminuir com tratamentos ocasionados por acidente de trânsito e pegar esse investimento para investir em outras doenças, né? E o que que acontece? O Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê as sanções administrativas e as sanções criminais, não é o Estado do Piauí. E aqui o governo ainda foi além, criou uma lei onde ele deu isenção, né, total para o IPVA para aquelas motocicletas de até 170 cilindradas. E a parte de licenciamento se pagar apenas R$ 49. Então, é uma forma do cidadão de baixa renda colocar esse veículo em dias. Uma outra situação que agora o governo lança é a carteira cidadã para dar 0,800 a categoria A para aquelas pessoas que ainda não possuem habilitação e estejam no EJA, no ensino de jovens e adultos. Então veja que o Estado está procurando fazer a sua parte. Agora cabe também as pessoas procurarem legalizar, né, os seus veículos. Entenda, gerou-se agora uma discussão dizendo que o Estado do Piauí não precisa mais colocar os veículos em dias. Não é isso. O que, na verdade, o secretário de Segurança quis, lançando o Pacto pela Ordem, foi, na verdade, separar os debates. Ele quer que um empenho maior das forças de segurança, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, e a Polícia Militar, ela só age no trânsito mediante um convênio, né, que está lá no Código de Trânsito Brasileiro, ela só pode agir no trânsito mediante a assinatura desse convênio, e o que o secretário quer é concentrar a Polícia Militar e a Polícia Civil no combate ao crime de trânsito e deixar para o Detran, para a Fazenda, para a Polícia Rodoviária Federal, para os municípios fazerem a cobrança dos tributos, né, e realizar essa parte administrativa. Então, a ideia é essa. Então, as pessoas estão se enganando pensando que não precisam mais colocar seus veículos em dias. Não é bem aí, não é bem isso, né? Nós precisamos sim estar com os nossos veículos regularizados, né? Até porque quando o cidadão perde esse bem, ele tem esse veículo furtado ou roubado, nós só vamos conseguir encontrá-lo se ele tiver, né, registrado no nome daquele cidadão. E quando esse cidadão for ter que transferir esse bem para uma outra pessoa, no caso de venda, ele também vai precisar estar com esse veículo regularizado. Tá? Então, não tem desculpa, né, coronel? Muitos incentivos, muito tem sido feito, né? Cabe mais à população se conscientizar do que é certo e que é errado, né? O cidadão, nós temos que cumprir nossas obrigações, né? Nós somos regidos por regras e as leis de trânsito, o CTB, é mais uma regra que temos que cumprir. Então, as instituições públicas na rua, na fiscalização, o que nós fazemos é o cumprimento, o exigimento do cumprimento da legislação de trânsito, né? A intenção não é remover veículo, apreender veículo, até porque nós fazemos só as remoções. A intenção é o trânsito seguro, como temos falado aqui para você. Muitíssimo obrigado. O programa está mais uma vez com essa brilhante passagem. Essas duas pessoas, do meu lado aqui, ó. Excelente, Fernando Aragão, mais do meu lado aqui, Coronel Ramos. Satisfação imensa ter mais uma vez que possa voltar, quiser sempre papear com a gente. O programa está de braços abertos. E com essa dimensão, hoje, nosso projeto, nós estamos em 5 continentes já. Saindo daqui, nós temos o prazer de dizer que hoje estamos no Brasil, Estados Unidos, Turquia, Índia e Irã. Bom, E essa crescência, a gente deve toda essa seriedade, quem passa com a gente, que vem somar esse projeto, levar informação com toda a precisão e saindo aqui de Teresina para o Brasil e o mundo. A internet pode levar conteúdo de qualidade, com dedicação, com decência, com zelo. É por isso que você está para a gente aqui hoje. Gratidão. E nossos simbólicos, lembrança da papelaria FG mais uma vez. Obrigado. Vai levar outra canecazinha, abre aí. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa discussão de hoje.
Se passar Obrigado. 10 vezes aqui, eu vou levar 10 presentes. É o mínimo que a gente pode fazer. Muito obrigado. Tirar esse tempo para vir levar informação para a gente. Trazer, ter de melhor. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Olha aí. Nós que agradecemos, né, mais uma vez o convite, aproveitar a sua audiência, né, para dizer isso, dizer que não somente a Polícia Militar, mas a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, são instituições seculares, são instituições sérias, né, que estão hoje bem integradas, bem unidas, com esse objetivo. Nosso objetivo sempre será levar um melhor serviço à sociedade piauiense e o nosso objetivo com o trânsito é, sem sombra de dúvidas, salvarmos vidas e diminuir o número de sequelados nas nossas unidades de saúde. Sinta todos abraçados. Isso é o programa Tardear com muita informação nessa tarde agradável de 26/4/2025, que não podia terminar da melhor forma. Leonel, satisfação, gratidão mais obrigado. uma vez, viu? Estamos à disposição.